Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 191. O torneio de artes marciais O Eco Mundo número 1 começa oficialmente. Quando o som ensurdecedor de um gongo soou, acompanhado pelo anúncio nítido e ressonante de Loli, os arrancars reunidos instintivamente recuaram, abrindo um vasto espaço aberto. Uma brisa suave soprava sobre a areia branca e imaculada, proporcionando uma sensação fugaz de frescor em meio à atmosfera tensa e elétrica. Mas Atsuki Aozaki, Ukiyoha e a Ribel estavam a vários metros de distância, um de frente para o outro à distância. A Ribel falou em tom baixo e sério, mas Atsuki-sama, tem certeza de que quer enfrentar nós dois ao mesmo tempo? Mas Atsuki ofereceu um sorriso fraco, seu tom era calmo e distante. Seja um ou dois, não faz diferença para mim. Você precisa entender que este é um teste da sua força, não da minha. Sua voz era estranhamente firme, quase indiferente, como se os dois poderosos arrancas da classe Vasto Lord à sua frente não representassem nenhuma ameaça. Ukiyoha permaneceu impassível às palavras de Masatsuki, sem mostrar nenhuma mudança em sua expressão. A Ribel também não se abalou. Ela sabia que o jovem Shinigami não estava exagerando. Ela o chamava de Masatsuki-sama, não apenas porque ele havia salvado sua vida, só isso não bastava. O verdadeiro motivo residia em seu poder absoluto e avassalador, algo além da compreensão. E claro, não fazia mal que seu benfeitor fosse incrivelmente bonito. Seguir alguém tão extraordinário dificilmente poderia ser considerado um infortúnio. Então, por favor, tenha cuidado, Masatsuki-sama. Antes que suas palavras saíssem completamente de seus lábios, seu olhar antes gentil se aguçou em um instante. Com um movimento rápido, ela estendeu a mão para trás e sacou sua Zanpakuti. Naquele exato momento, sua aura mudou drasticamente. Uma brilhante Reiatsu dourada irrompeu dela, irradiando intensamente, como um sol escaldante descendo sobre o campo de batalha. Ela levantou um pé elegante e bateu com força no chão. Um estrondo estrondoso ecoou pelo ar enquanto o chão inflexível sob ela se despedaçou em incontáveis fragmentos. Um leve brilho dourado espalhou-se rapidamente por sua pele bronzeada, como se ela tivesse vestido uma armadura mística e majestosa. Segurando sua Zanpakuti firmemente, ela brandia uma espada curta de design exclusivo com uma lâmina hollow, cuja lâmina brilhava com uma ameaça gélida. Esta era a manifestação de seu poder. Seu núcleo espiritual, sua Zanpakuti, Tiburon. Naquele momento, um poder bruto e desenfreado irrompeu de dentro dela, feroz e indomável, exalando a majestade primordial de uma rainha da batalha. Era como uma erupção vulcânica selvagem e imparável. Essa natureza selvagem, mesmo depois de ganhar o poder de um Shinigami, um Hollow ainda é, em sua essência, um Hollow. Mas Atsuki Aozaki murmurou baixinho. Mas mesmo assim, eu realmente não me importo. Ouvindo apenas a primeira metade de suas palavras, os olhos brilhantes de Ribel escureceram levemente, um lampejo de decepção cruzou seu olhar. Entretanto, no momento em que ela registrou a última metade, um rubor tão profundo quanto o sol da tarde se espalhou por suas bochechas, atingindo rapidamente as pontas de suas orelhas. Ao mesmo tempo, Sung-san e os outros a observavam com expressões provocantes, fazendo com que ela não conseguisse conter uma explosão de exasperação. Mas Atsuki-sama, por favor, pare de dizer esse tipo de coisa. Isso me distrai. Mas é assim que eu realmente me sinto. Mas Atsuki suspirou, parecendo impotente, completamente inconsciente de que suas palavras a deixaram perturbada. Antes que ele pudesse terminar de falar, a Ribel se moveu de repente, como se estivesse preocupada em dizer algo ainda mais difícil de lidar. Ukiyoha, observando isso, apenas lançou-lhe um breve olhar antes de fazer o mesmo. Ambos dobraram os joelhos levemente e no instante seguinte, o chão abaixo deles desabou, formando crateras rasas. Bum, bum, bum. Um som agudo e ensurdecedor, quase como se estivesse quebrando a barreira do som, ecoou enquanto inúmeros fragmentos de rocha explodiam em todas as direções. Como um par de panteras caçadoras, a Ribel e o Ukiyoha se lançaram para frente em uma velocidade incrível. Sonido, a técnica de movimento de alta velocidade exclusiva dos arrancars, comparável ao Shunpo dos Shinigami e ao Irenkyaku dos Quincy, permitiu que eles atravessassem o campo de batalha com velocidade extraordinária. Em termos de velocidade, ele poderia rivalizar com o Shunpo. No entanto, o sonido possuía uma vantagem única, permitia ao usuário ignorar a detecção pelos nervos sensoriais. A percepção sensorial, conhecida entre os Outlaws como pesquisa, era a forma como eles sentiam presenças espirituais. Para a maioria dos arrancars, dominar o sonido exigia anos de treinamento árduo. Mas para Ribel e Ukiyoha, ambos seres da classe Vasto Lord, no momento em que se tornaram arrancar, eles instintivamente compreenderam essa habilidade extraordinária. Agora sua velocidade atingiu um nível quase inconcebível. Até mesmo Sung-san, Mila Rose e Apaxi, os poderosos arrancar da classe Adjushas, só conseguiam olhar para o espaço vazio à frente, incapazes de captar o menor vislumbre de seu movimento. Tão rápido, isso é surreal. Como esperado de Ribel-sama. Essa velocidade é de tirar o fôlego. Ukiyoha-sama é igualmente incrível. Ele está acompanhando o ritmo dela. O grupo de garotas Hollow não conseguiu evitar gritar de espanto. Não havia dúvidas, Ukiyoha era um enigma. Por causa de sua personalidade peculiar, os outros nunca o consideraram com a mesma reverência de um nobre lord. Mas sua imensa força era inegável. Num piscar de olhos, a Ribel e o Ukiyoha diminuíram a distância, seus movimentos como raios. Num piscar de olhos, eles estavam em Masatsuki. Suas lâminas brilhantes, erguidas bem alto, rasgavam o ar, descendo impiedosamente em direção ao seu peito com uma força aterrorizante. Estrondo. A cena esperada de sangue jorrando e carne se partindo nunca aconteceu. Em vez disso, um grito metálico penetrante soou. Ferro!
Os olhos de Arribel se arregalaram em choque e suas pupilas encolheram como agulhas. Até o Kyoha, sempre composto e ilegível, demonstrou um raro lampejo de surpresa. O manto branco de Masatsuki se abriu em 2 lugares, como se tivesse sido rasgado por uma força imensa. Mas por baixo dela, sua pele permaneceu ilesa. Os golpes devastadores, poderosos o suficiente para rasgar a terra e fender montanhas, atingiram seu peito como se estivessem atingindo aço sólido, produzindo nada mais do que uma explosão de faíscas deslumbrantes. Não apenas Arribel, mas todos os Arrancar presentes congelaram em descrença, com a boca aberta. Mas Atsuki-sama, ele ainda é um Shinigami? Sung-san murmurou em choque, sua voz cheia de confusão. Tudo o que eles tinham acabado de testemunhar desafiava completamente a lógica. O Shinigami tinha acabado de ser atingido diretamente por 2 dos Arrancar mais fortes, sem nem mesmo um arranhão. Isso era inédito. Que tipo de Shinigami tinha um corpo assim? Capítulo 192. A velocidade é decente, mas a potência deixa um pouco a desejar. Mas Atsuki Aozaki permaneceu no lugar, completamente à vontade, com o canto da boca ligeiramente curvado enquanto murmurava sua observação. Olá, Azul. Arribel apertou ainda mais sua Zanpakuti, cerrando os dentes enquanto soltava um grito baixo e determinado. Em um instante, a lâmina de Tiburon foi inundada com um imenso Reiryoku, irradiando uma luz deslumbrante. Sem hesitar, ela o empurrou para frente com toda a sua força, enviando uma lâmina enorme, forjada em energia, em direção a Masatsuki a uma velocidade estonteante, carregando uma força avassaladora. Ao mesmo tempo, o Kyoha reagiu rapidamente. Erguendo uma das mãos, ele reuniu sua Reiatsu verde esmeralda, concentrando-a em um único ponto. Num piscar de olhos, a energia se transformou em um feixe de luz afiado. Claro, os 3 estavam a apenas alguns metros de distância. No exato momento em que o Olá Azul fez contato, o cero de Ukiyoha surgiu como uma inundação furiosa, engolfando Masatsuki completamente em uma brilhante chama esmeralda. Num piscar de olhos, a parte superior do seu corpo foi completamente engolida pela torrente devastadora de energia. Bum! Uma explosão ensurdecedora abalou o campo de batalha, sacudindo a floresta de menos como se todo o reino tremesse sob a força do impacto. O pilar de luz rasgou a escuridão como uma tempestade, desencadeando uma detonação violenta que enviou ondas de choque por toda a área. Todos que assistiam sentiram o coração apertar e instintivamente prenderam a respiração enquanto a preocupação os tomava. Então, de dentro da explosão que tudo consumia, uma voz firme soou, calma e inabalável. Deixe-me ver o quão forte seu erro realmente é. Arribel e o Kyoha congelaram. Uma sombra cintilou na energia ofuscante, e antes que pudessem reagir, 2 punhos avançaram como raios. Uma rajada poderosa se seguiu, a força dos socos avançando em direção aos seus abdômenes. Ainda se recuperando do choque da troca anterior, nenhum dos 2 teve tempo de reagir antes que um impacto avassalador os atingisse. Seus corpos foram lançados para trás como projéteis, disparados pelo ar antes de atingir o chão com força explosiva, levantando uma espessa nuvem de poeira. O campo de batalha mudou em um instante. Todos que assistiam ficaram em silêncio, atônitos com os olhos arregalados de descrença. Ah, eu exagerei? Quando o brilho esmeralda se dissipou, a figura de Masatsuki emergiu da luz que se apagava. Suas vestes superiores foram completamente desintegradas pela força dos ataques, deixando seu físico impecável exposto a todos. Ele coçou a nuca, oferecendo um sorriso de certa forma desculpado. A arena inteira ficou em silêncio mortal. Nem um único som veio dos lutadores nem dos espectadores. Até mesmo Loli e Menoli, que estavam encarregadas de registrar os resultados dos testes, ficaram paralisadas, atordoadas demais para processar o que tinha acabado de acontecer. Num piscar de olhos, 2 dos Arrancar mais poderosos da classe Vasto Lord foram facilmente derrotados por um único contra-ataque deste jovem Shinigami. A cena diante deles parecia irreal, impossível de compreender. Essa derrota veio muito de repente e muito facilmente. Todos os Shinigami são monstros assim? Vasto Lord, antes de evoluírem para Arrancar, eles eram os predadores indiscutíveis do Eco-Mundo, mas nem eles conseguiram resistir a um único golpe dele. Para os Arrancar da classe Adjuxas que assistiam da lateral do campo, a percepção foi dura. Se tivessem entrado em seu caminho, não teriam sido simplesmente derrubados. Eles teriam sido destruídos em um instante. Não é de se espantar que o Eco-Mundo sempre tenha sido reprimido pela Sociedade das Almas. A diferença de força é simplesmente muito grande. Mas Atsuki-sama é realmente impressionante. Quando a poeira baixou, Arribel pressionou suavemente o abdômen e se esforçou para ficar de pé, oferecendo um sorriso irônico. A enorme diferença de poder era totalmente desanimadora. Se ela ainda estivesse no estágio menos, apenas receber aquele soco teria ativado instantaneamente a regeneração ultraveloz para curar suas feridas. Felizmente, como Arrancar, seu controle sobre Reiatsu atingiu um nível comparável ao de um Shinigami. Além disso, ela ganhou a formidável defesa de Hierro, aumentando significativamente sua resiliência. Somente combinando a defesa Reiatsu com Hierro ela conseguiu resistir ao que parecia ser um soco simples. Entretanto, mesmo que ela quisesse se regenerar agora, ela não poderia. Em busca de um poder ainda maior, ela muito sacrificou a regeneração ultraveloz. Mas Atsuki Aozaki soltou uma risada baixa, claramente satisfeito com a performance de todos. O propósito de testar sua força não era apenas avaliar as capacidades dos Arrancar da classe Vasto Lord, mas estabelecer domínio. Mais importante ainda, era garantir que todos os presentes entendessem a magnitude do seu poder. Afinal, o Eco-Mundo era um mundo onde somente os fortes inspiravam respeito, e os fracos não passavam de presas. Ao lidar com Arrancar que evoluiu de Olaus, era necessário demonstrar força de vez em quando. Mesmo que Arribel e o Kyoha não fossem do tipo que buscavam batalhas, somente uma força esmagadora poderia garantir sua lealdade inabalável. Anexar Murciélago.
Com essas palavras calmas, porém autoritárias, uma onda sufocante de Reiatsu verde escuro irrompeu como uma maré violenta, engolfando instantaneamente todo o campo de batalha. A imensa pressão condensou-se em inúmeras gotas de chuva cristalinas que caíam em cascata do alto. A Ribel se virou em choque, seu olhar fixo em Ukiyoha. Ele passou por uma transformação completa. Um capacete de 2 chifres adornava sua cabeça, e seu cabelo, antes curto, havia crescido um pouco mais. As marcas profundas, semelhantes a lágrimas, em seu rosto estavam agora ainda mais pronunciadas. Vestido com uma túnica branca esvoaçante, suas unhas negras haviam se alongado em garras formidáveis. Mas a mudança mais impressionante foi o enorme par de asas negras se abrindo em suas costas, dando-lhe uma presença quase demoníaca. Em suas mãos estava uma lâmina verde reishi, irradiando uma energia sinistra e mortal. Ressurreição. Ukiyoha, você. A Ribel ficou paralisada, encarando o homem à sua frente familiar e irreconhecível. Por um breve momento as palavras lhe faltaram. Ukiyoha ignorou a reação dela. Lançou-lhe um olhar fugaz antes de desviar o olhar para a figura parada à distância, mas Atsuki Aozaki, com sua postura inabalável, exalando um ar de confiança natural. A Ribel, você ainda não entendeu? A voz de Ukiyoha era calma, sem emoção. Nós somos os desafiantes nesta batalha. A verdadeira força está diante de nós. Diante de Masatsuki-sama, não temos o direito de esconder nada. A Ribel hesitou por uma fração de segundo antes de cerrar os dentes e concordar firmemente, como se estivesse tomando uma decisão. Destrua, Tiburon. Com sua declaração feroz, ela empurrou sua Zanpakuta em direção ao chão. Uma onda enorme de água como uma concha gigante irrompeu sob seus pés, prendendo-a instantaneamente em suas profundezas. À medida que a água recuava gradualmente, todos os olhos se arregalaram de espanto. A lâmina curta que a Ribel empunhara havia se transformado em uma enorme espada larga com o formato da guelra de um tubarão, e seu brilho frio exalava uma ameaça assustadora. Os restos de sua máscara Hollow agora adornavam apenas seu pescoço e peito, revelando seu rosto incrivelmente bonito. Marcas azuis profundas, semelhantes a relâmpagos, apareceram em suas bochechas. Agora ela usava um traje blindado de saia curta, cujo design elegante destacava sua forma impecável e esculpida. Capítulo 193. As pernas de Ukiyoha ficaram ligeiramente tensas como uma corda de arco esticada, pronta para se soltar a qualquer momento. No instante seguinte, sua figura disparou para cima como uma bala de canhão, subindo no ar. Com um golpe repentino, ele empurrou sua espada para frente. A lâmina rishi afiada como navalha brilhou com uma luz arrepiante enquanto avançava em direção ao peito de Masatsuki Aozaki a uma velocidade espantosa, como se estivesse rasgando o próprio espaço. Um arco verde penetrante ficou em seu rastro. Chiar. Um som nítido soou quando a lâmina fez contato, sua ponta explodindo em um flash de luz ofuscante. No entanto, o que aconteceu em seguida deixou todos atônitos. Mas Atsuki Aozaki, em vez de se esquivar, simplesmente estendeu a mão casualmente sem esforço. As pupilas de Ukiyoha se contraíram violentamente. Uma onda de choque indescritível percorreu seu corpo. Os espectadores ficaram paralisados, incapazes de acreditar no que estavam testemunhando. Nada mal, Ukiyoha. Os lábios de Masatsuki se curvaram em um leve sorriso enquanto ele falava levianamente. Seus dedos seguraram firmemente a ponta da lâmina de Ukiyoha que avançava rapidamente, enquanto sua mão esquerda descansava preguiçosamente no punho de sua Zanpakuti, que já havia entrado em seu estado Bus Senran Shikai. Então, ele lentamente levantou o olhar, olhando para Ukiyoha com um ar de absoluta confiança. Mas não é o suficiente. Se isso é tudo que você tem, você nunca vai me derrotar. Mas não se preocupe, não vou destruir seu cérebro nem seus órgãos internos. Só vai doer um pouquinho. Ukiyoha prendeu a respiração por um breve momento. Após sua transformação a Rancor, ele manteve a regeneração ultraveloz, mas seu cérebro e órgãos internos continuaram sendo vulnerabilidades insubstituíveis. As palavras de Masatsuki agora deixaram claro esse fato. Antes que Ukiyoha pudesse reagir, Masatsuki agarrou seu braço em um movimento único e fluido. Naquele momento, a Ribel apareceu silenciosamente no flanco de Masatsuki, como um espectro emergindo das sombras. Cascada. Um grito agudo soou, quase como se fosse um aviso deliberado. A Ribel ergueu sua enorme espada larga com dentes de tubarão. As aberturas em forma de guelras ao longo da lâmina explodiram, liberando uma enorme torrente, uma cachoeira de força esmagadora que rugiu em direção a Masatsuki. A expressão de Ukiyoha mudou instantaneamente. Antes que ele pudesse reagir, escuridão. Sua visão ficou turva enquanto o mundo girava violentamente como se os céus e a terra tivessem virado de cabeça para baixo. E no segundo seguinte, ele estava no ar. Como uma boneca de pano descartada, Masatsuki o arremessou com uma facilidade chocante, fazendo voar pelo ar. Com uma força tão imensa por trás do arremesso, Ukiyoha disparou para frente como uma flecha disparada de um arco, atravessando o campo de batalha por mais de 10 metros, até que ele bateu diretamente no cascada de Arribel, atingindo a água agitada como uma bala de canhão. A outrora poderosa torrente semelhante a um dragão se despedaçou. O impacto interrompeu o ataque completamente e a poderosa onda de água se desfazendo em correntes caóticas antes de explodir em uma névoa de inúmeras gotas. O corpo de Ukiyoha rasgou a água que se dispersava e foi arremessado ainda mais longe, até que ele se enterrou profundamente no tronco de uma árvore de quartzo, a mais de 100 metros de distância. Um fino fio de sangue escorreu pelo canto dos seus lábios. No entanto, apesar do golpe devastador, seu olhar permaneceu fixo em Masatsuki à distância. Pela primeira vez, ele sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma verdadeira sensação de perigo iminente. Sua pesquisa da classe Vasto Lord captou isso claramente.
Do corpo de Masatsuki, uma onda insondável de Reiatsu estava surgindo. Rápido, violento, monstruoso. Uma presença tão avassaladora, tão completamente além da compreensão. Havia apenas uma palavra que poderia descrevê-lo: aterrorizante. Já que todos vocês usaram Resurrection, é justo que eu retribua o favor e mostre minha força. Masatsuki Aozaki falou calmamente. Esta será minha primeira vez usando o Bankai no Eco Mundo, então é melhor você estar preparado. Ao ouvir isso, o Kyoha e a Ribel ficaram momentaneamente atordoadas. Eles já tinham aprendido com Masatsuki Aozaki o que significava Bankai, uma habilidade que superava Shikai, o poder supremo que todos os Shinigami aspiravam a alcançar. Se seu Shikai já era tão forte, quão poderoso seria seu Bankai? Com um ar de compostura natural, Masatsuki Aozaki pegou o Bansenhan em sua cintura. Como um cavaleiro elegante porém imponente, ele apontou firmemente sua arma para os dois oponentes à sua frente. Bankai, Bansenhan, Mugen. No instante em que essas palavras saíram de seus lábios, uma cena arrepiante se desenrolou diante dos olhos de todos. Quando Masatsuki Aozaki ergueu sua longa katana, uma Reiatsu branca, pura, imaculada e quase tangível irrompeu de seu corpo como uma inundação violenta, como se tentasse branquear o mundo inteiro com sua cor. Sua força avassaladora surgiu como uma onda gigante, destruindo todos os presentes. Loli e Menoli, mais fracas, achavam quase impossível respirar sob a pressão sufocante, ofegando desesperadamente por ar. Até mesmo a floresta de Menos parecia incapaz de suportar uma força tão incomparável, tremendo e gemendo enquanto o chão tremia violentamente sob eles, tornando difícil para qualquer um permanecer firme. No momento seguinte, a lâmina brilhante nas mãos de Masatsuki Aozaki começou a mudar. O punho, como se estivesse vivo, estendia-se e crescia sozinho. A fita de seda amarrada em sua ponta se contorceu como se tivesse vontade própria, envolvendo rapidamente o cabo e cobrindo-o completamente, transformando-se em um instante em um cabo branco puro. A lâmina em forma de cruz no final se alongou, gradualmente se transformando em uma katana longa, fina e imaculada, branca, idêntica a Bansenhan, mas com a lâmina voltada para a direção oposta. Após a ativação do Bankai, Bansenhan se transformou em uma katana de 2 gumes. Seu tsuba em cada lado da lâmina tomou o formato do sol e da lua. Com quase 2 metros de comprimento, seu design era minimalista, mas irradiava um brilho glacial. Masatsuki Aozaki segurava firmemente a katana de 2 gumes em suas mãos. A Reiatsu avassaladora que havia engolfado o mundo se contraiu abruptamente, condensando-se na lâmina e dentro do corpo de Masatsuki Aozaki. Embora aparentemente calmo, seu próprio espanto correspondia ao dos que o cercavam. No momento em que o Bankai de Bansenhan foi concluído, ele entendeu. Agora ele podia exercer o poder do arrancar. Contudo, seu rosto não demonstrava nenhuma emoção. Respirando fundo, ele falou de forma calma e controlada. Eu tomarei seu poder. Nem ele esperava que funcionasse tão perfeitamente. Embora soubesse que a Bankai de Bansenhan podia replicar as habilidades de outras Zanpakuti, ele não tinha certeza se ela poderia imitar a ressurreição dos Arrancar. Afinal, as Zanpakuti empunhadas por Arrancar eram, em sua essência, selos espirituais que restringiam seu próprio poder. Mas, contra todas as probabilidades, funcionou. Não apenas a Ribel e o Kyoha, qualquer Arrancar cuja ressurreição ele pessoalmente tenha testemunhado antes. A ressurreição deles foi copiada perfeitamente no momento em que seu Bankai foi liberado. Firmando-se, a voz de Masatsuki Aozaki ecoou pelo campo de batalha, cheia de emoção. Meu amor, vem até mim. Capítulo 194. Ao ouvir isso, todos os espectadores ficaram atônitos, e um único pensamento inevitavelmente surgiu em suas mentes. De quem é o amante de quem ele está falando? Não pode ser o Kyoha ou a Ribel. Será que sou eu? Devo ir para o lado dele? Assim que as mulheres que assistiam ficaram ansiosas para correr para o campo de batalha, a próxima cena as deixou completamente sem palavras. 2 belas mulheres, vestidas com kimonos roxos e vermelhos, gradualmente se solidificaram ao lado de Masatsuki Aozaki, aparecendo diante da multidão como deusas descendo à terra. Masatsuki Aozaki piscou de brincadeira para os 2 que apareceram de repente. A garota do kimono roxo abaixou a cabeça timidamente. O de vermelho, no entanto, não deu atenção à multidão e, sem hesitar, deu-lhe um beijo gentil no rosto. Senhan Buzz é um confronto perfeito de 2 contra 2. Deixa a próxima parte com vocês 2. Não se preocupe, deixe conosco. Mas temos muitas irmãs novas hoje e, de acordo com a tradição, temos que recebê-las. Não ouse dizer que não tem tempo esta noite. Buzz, vestida com seu kimono vermelho vibrante, fez um sinal de ok com a mão, ignorando completamente Senhan, que já estava com o rosto vermelho e tímido demais para falar. Mas Atsuki Aozaki suspirou impotente e balançou a cabeça. Ugh, essa tradição faz muito mal à minha saúde. Provavelmente deveríamos nos livrar dela o mais rápido possível, mas não posso ter favoritos com suas novas irmãs. Bom, acho que vou escolher uma para o time hoje. Buzz não pareceu incomodada com a reclamação dele. Em vez disso, examinou a floresta de Menos sob a noite eterna e exibiu um sorriso triunfante. Quando chegar a hora, esse homem dissimulado revelará sua verdadeira face. E quando isso acontecer, se todas as irmãs trabalharem juntas, lidar com esse homenzinho será moleza. Eles podem ter perdido ao treinar seus Bankai, mas conforme seus números aumentam, a vitória será deles mais cedo ou mais tarde. Cerque Murciélago. Destrua Tiburon. As vozes das irmãs soaram em uníssono. A multidão ficou em silêncio, atordoada, já entorpecida demais pelo choque para reagir. Estrondo. No silêncio mortal, seus comandos de libertação explodiram como trovões.
A terra devastada soltou outro grito triste, fazendo até Masatsuki Aozaki sentir uma ponta de pena por ela. Mas as irmãs Senhan não se importaram nem um pouco. As torrentes e chuvas familiares logo se dissiparam. Masatsuki Aozaki frequentemente provocava Bans como um diabinho, mas naquele momento, era sua irmã mais nova, Senhan, que realmente havia se transformado em um demônio. O longo manto branco se agarrava firmemente a ela, envolvendo-a completamente e ao mesmo tempo, acentuando sua figura de todas as maneiras certas. Uma forma demoníaca com um rosto angelical e de uma beleza de tirar o fôlego. Até mesmo Masatsuki Aozaki ficou momentaneamente hipnotizado, sem falar nas arrancas femininas ao redor, que não conseguiam desviar o olhar. Masatsuki Aozaki silenciosamente decidiu que não importa o que acontecesse, ele garantiria que Senhan usasse aquela roupa esta noite. Dentre todos os presentes, apenas Ukiyoha permaneceu indiferente, tão insensível quanto um bloco de madeira. Ele apenas lançou um breve olhar antes de voltar seu olhar para Masatsuki Aozaki. Viu, irmã? Eu estava certa, não é? Masatsuki realmente gostou. O diabinho travesso, Bans, vestido com uma armadura de batalha estilo biquíni idêntica à de Arribel, puxou Senhan para perto e olhou discretamente para Masatsuki Aozaki. Com certeza, ambos captaram o olhar abertamente ansioso e desejoso de Masatsuki Aozaki. Mas, na realidade, sua atenção estava voltada para ambos. Apesar de ter o rosto de uma mulher madura, Bans normalmente preferia um estilo fofo e brincalhão. Embora sua figura não fosse tão impressionante quanto a de Arribel, o contraste entre sua aparência e comportamento lhe dava um charme único. Arribel olhou fixamente para Masatsuki Aozaki e as duas mulheres à sua frente. Sua expressão era uma mistura complicada de emoções. Masatsuki-sama realmente dominou seu poder. E aquelas duas mulheres? Seu olhar permaneceu em Bans, vestido com a mesma armadura de batalha que ela, e uma inexplicável sensação de crise tomou conta de seu coração. Parecia que ela estava prestes a ser substituída. Os outros arrancars permaneceram congelados em choque e boquiabertos, olhos arregalados, incapazes de processar a cena avassaladora diante deles. O tempo passou segundo a segundo, embora ninguém conseguisse dizer quanto tempo havia durado. Esse poder é monstruoso. Apaxi engoliu em seco apenas para perceber que sua garganta estava insuportavelmente seca, como se estivesse queimada pelas chamas. Ela se lembrou da primeira vez que conheceu Masatsuki Aozaki. Naquela época, ele perguntou se eles queriam viver. Ela pretendia atacá-lo à primeira vista, vendo-o como apenas mais um Shinigami, mas felizmente, Sung-san a impediu. Olhando para trás agora, ela não pôde deixar de se sentir aliviada. Esse homem não era apenas terrivelmente forte, mas também surpreendentemente gentil com ela e suas irmãs. E para completar, era um charme. Escolher segui-lo foi a melhor decisão de todas. Os outros trocaram olhares, com os rostos ligeiramente pálidos, mas nos olhos uns dos outros viram a mesma mistura de espanto e excitação. Masatsuki-sama realmente invocou duas mulheres iguais a ele, com uma reiatsu que parece não ter fim. Isso é assustador. Sung-san, estou tão feliz por ter te ouvido naquela época. Servir alguém tão poderoso, não parece tão ruim assim, certo, Menoli? Você tem razão, Loli. E ele nos trata tão bem. Talvez você devesse tentar controlar seu temperamento de agora em diante. Controlar meu temperamento? O que eu te trato mal ou algo assim? Só Masatsuki Aozaki era uma força intransponível, suprimindo sem esforço tanto Ukiyoha quanto a Arribel. Agora, com a habilidade de sua Zanpakuti, ele havia invocado dois seres com reiatsu de nível arrancar igual ao seu. Foi o suficiente para que todos se submetessem voluntariamente e completamente. Bans observou a Arribel balançar a cabeça e rir. Arribel, Masatsuki gosta mesmo de você. Eu sei. Masatsuki-sama já disse isso, murmurou Arribel, com o rosto levemente corado enquanto respondia à garota deslumbrante à sua frente. Nós, ainda estamos brigando ou não? Ai meu Deus, então você é do tipo fria por fora e quente por dentro. Nesse caso, por que não vir a minha irmã? Bans falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Suas palavras instantaneamente lembraram a Arribel de Masatsuki Aozaki. Ele olhou para ela com a mesma expressão quando perguntou se ela queria ser sua companheira. Sem perceber, a Arribel deu um pequeno aceno de cabeça. No momento em que os outros viram a reação dela, eles ficaram em silêncio, atônitos. Os olhos de Bans brilharam. Ela saltou até a Arribel animada e sorriu. Não pensei que seria tão fácil. Que ótimo. Parece que somos irmãs de agora em diante. Capítulo 195. A Arribel estava perdida nas memórias de Masatsuki Aozaki, seus pensamentos surgindo como ondas. De repente, a voz de Senhan a trouxe de volta à realidade, seus olhos claros cheios de confusão. Senhan soltou um suspiro suave, deu um tapinha no ombro de Arribel e gentilmente a tranquilizou. Tudo bem, vá com calma para se acostumar. Minha irmã, não é exatamente normal. Como se estivesse relembrando algumas memórias desagradáveis, a expressão de Senhan se contorceu de dor, e ela cerrou os dentes em frustração. Ela então começou a desabafar suas queixas com Arribel, reclamando sobre como Masatsuki Aozaki e Ban sempre se uniam contra ela e a intimidavam. Surpreendentemente, a Arribel, que normalmente era reservada, agora assumiu o papel de uma irmã mais velha, gentil e compreensiva. Ela ouviu pacientemente, oferecendo conforto gentil ao coração ferido de Senhan. Enquanto isso, Ukiyoha ficou de lado, completamente ignorado. Ele permaneceu imóvel, com o olhar vazio, como se nada neste mundo preocupasse. A mudança repentina na atmosfera o pegou desprevenido, deixando sua mente normalmente racional em desordem. Olhando para essas três mulheres que inexplicavelmente se aproximaram, Ukiyoha ficou completamente perplexo. Ele não conseguia entender como as coisas tinham chegado a esse ponto, então simplesmente parou de prestar atenção e, em vez disso, voltou seus pensamentos para algo muito mais importante. O significado do vazio.
Olhando para as 4 crianças problemáticas à sua frente, Masatsuki Aozaki soltou um longo e exasperado suspiro. Balançando a cabeça, ele esfregou as têmporas antes de falar com um sorriso irônico. Está ficando tarde. Se isso continuar assim, vou perder a paciência. Certo, chega de papo furado. Vamos começar a briga. Após a breve troca, Buns bateu palmas levemente antes de agarrar Senran e pular para trás. Ao mesmo tempo, seu sorriso anteriormente brilhante e brincalhão desapareceu em um instante, substituído por uma intensidade aguda e endurecida pela batalha, uma aura que lembrava o próprio Masatsuki em combate. Masatsuki Aozaki observou-a em silêncio, com um leve traço de admiração brilhando em seus olhos. Ele entendeu exatamente o que Buns estava tentando fazer, e foi por isso que não interrompeu a conversa antes. O vínculo entre as 3 mulheres crescia constantemente e com ele, surgiu um senso natural de confiança e compreensão. Agora, era a hora de parar de perder tempo. A atmosfera no campo de batalha ficou tensa em um instante. Os 4 tomaram suas posições, formando 2 lados opostos. Seus olhares se aguçaram, cada um preparado para lançar um ataque decisivo a qualquer momento. Buns soltou um pequeno suspiro, sua voz deliberadamente baixa enquanto falava. Minha irmã e eu temos um poder de combate de 10.000, enquanto o seu não chega nem a 1.000. Vocês duas deveriam se render enquanto ainda podem. Tá brincando? Poder de combate? O que é isso, Dragon Ball? O que vem depois? Disparar rajadas de energia com as mãos. Este é o mundo de Bleach. Você pode ao menos mostrar algum respeito por Heiatsu? Os olhos de Masatsuki Aozaki estremeceram violentamente. Um impulso repentino tomou conta dele. Ele não queria nada mais do que agarrar aquela mulher travessa, jogá-la em seu colo e dar-lhe uma boa surra. Como se sentisse seu olhar penetrante, Buns instintivamente estendeu a mão para trás e tocou seu próprio traseiro. Masatsuki vai me bater. Buns murmurou para si mesma com uma pitada de antecipação. Mas antes que ela pudesse pensar nisso, a Rebel já havia lançado seu ataque. Sopre, sopre, sopre. Com um som distinto de sonido ecoando pelo ar, a Rebel, empunhando sua enorme espada, avançou como uma tempestade. Quando a distância entre eles diminuiu para menos de 2 metros, ela de repente saltou no ar. Sua espada larga carregava uma força imparável, descendo em direção a Buns de cima. Muito lento. Buns pensou consigo mesma, com os olhos fixos na lâmina descendente e um leve brilho em seu olhar. Sob sua percepção aguçada, a trajetória da espada de Rebel tornou-se dolorosamente clara. Não havia nenhum mistério por trás disso, apenas uma grande lacuna na Heiatsu deles. Embora sua Heiatsu não aumentasse quando eles ativavam sua Zanpakuti, sua linha de base estava sempre sincronizada com Masatsuki Aozaki. Em outras palavras, quando eles usavam Resurrection, sua Heiatsu rivalizava com a força de uma Bankai. Uma Heiatsu tão avassaladora estava muito além do que a Rebel e o Kyoha poderiam suportar. Buns deu meio passo para trás antes de rapidamente se desviar. Estrondo. Um estrondo estrondoso se seguiu quando a espada larga atingiu o chão, abrindo uma fissura profunda de vários metros de comprimento e lançando poeira no ar. As pupilas de Rebel se contraíram em choque, sua expressão cheia de descrença. Ela desviou, e sem esforço algum. Ela acabou de ler a trajetória do corte. Ela é ridiculamente forte. Os arrancars ao redor ficaram boquiabertos de espanto. Ao verem tudo isso acontecer, eles não conseguiam acreditar no que viam. O que eles esperavam ser um confronto feroz agora parecia uma batalha unilateral completamente sob o controle de Buns. Não se sinta mal. Mesmo estando em Resurrection, meus atributos básicos estão sincronizados com os da Masatsuki-chan. Buns piscou de brincadeira antes de repentinamente balançar a perna direita como um chicote, mirando direto no estômago de Rebel. A Rebel congelou por um instante. Depois de passar tanto tempo perto de Masatsuki Aozaki, ela aprendeu muitas coisas que nunca havia encontrado antes. E agora, ela rapidamente entendeu o termo estatísticas básicas. Ele deve se referir a habilidades fundamentais como Heiatsu. Mas antes que ela pudesse reagir, o poderoso chute de Buns a atingiu em cheio, fazendo seu corpo ser arremessado para trás. Quase simultaneamente, a figura de Buns tremeluziu como um fantasma, não dando tempo para a Rebel se recuperar. Encurtando a distância instantaneamente, Buns levantou sua enorme espada. Água vazou da lâmina com padrão de barbatana de tubarão, formando rapidamente uma onda gigante que avançou e engolfou a Rebel completamente. A Rebel ajustou sua postura no ar, pousando firmemente no chão e deslizando para trás, deixando sulcos profundos na terra. Ela imediatamente levantou a espada defensivamente sobre o peito. Cero. Heiatsu dourada surgiu ao redor de sua lâmina enquanto ela balançava, liberando um cero largo e em forma de leque que colidiu de frente com a onda que se aproximava, apenas para a onda passar por ele sem esforço algum. Do outro lado, Senran e o Kyoha já haviam trocado vários golpes. O Kyoha parecia um pouco desgrenhado, claramente em desvantagem. Sua lâmina de energia verde foi erguida defensivamente, seus olhos se estreitando enquanto ele disparava para frente como uma bala de canhão. Mas seu ataque não teve importância. Senran desviou do golpe sem esforço. Quando eles passaram um pelo outro em um instante, Senran de repente apertou ainda mais sua espada de energia e a brandiu. Chiar! As duas lâminas verdes Reishi se chocaram, apenas para a arma de Ukiyoha se estilhaçar sob a força. Sem nada para bloquear seu ataque, a lâmina de Senran continuou seu arco descendente. Um corte profundo foi imediatamente aberto no peito de Ukiyoha, fazendo sangue espirrar no ar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196.
O primeiro torneio de artes marciais do Eco-Mundo de hoje teve um enorme impacto nos Arrancars. Bans e Senran, os dois espíritos Zanpakuth, destruíram completamente o orgulho desses guerreiros arrogantes. Tanto a Ribel quanto o Kyoha foram derrotados por eles. Isso só reforçou o que eles já sabiam. Seu senhor era realmente um monstro. Nesse vasto Eco-Mundo, não havia realmente ninguém que pudesse enfrentá-lo? Felizmente havia dois. Se não fosse pelos dois temíveis Vasto-Lords que ainda residem em Las Noches, o Eco-Mundo poderia já ter sido completamente conquistado por esse homem. Floresta de Menos, base subterrânea temporária. Ainda pensando no torneio, Senran, vestida na forma de morciélago, beijou o jovem à sua frente. Mas Atsuki Aozaki assentiu levemente enquanto puxava delicadamente um cobertor sobre a mulher adormecida ao seu lado, uma bela alta e fria, com longos cabelos negros e uma figura atraente. Esta era a verdadeira senhorita morciélago. Senran estava apenas tomando emprestado seu poder. Mas Atsuki Aozaki, no entanto, não se importava muito com esses detalhes. Depois de passar algum tempo com ela, percebeu que aquela nobre era uma espécie de Onei-san simples e fria. Ela era completamente diferente da rainha de cabelos dourados, Tiburon, que estava deitada ali perto. Ela não só se parecia com a Ribel na aparência, mas sua personalidade também era do tipo clássico, com exterior frio e interior quente. E não eram apenas eles, ao redor dele havia veados humanoides, pitons humanoides, leões humanoides, todos com uma semelhança incrível com os Arrancars em suas formas Resurrection. Mas naquele momento, os pensamentos de Masatsuki Aozaki não estavam neles. A Rei Atsuki senti naquela época era definitivamente de um Shinigami. Ele escondeu bem, mas não há como escapar da minha consciência espiritual agora. Mas Atsuki Aozaki falou calmamente. Durante a batalha 4 contra 4, ele detectou um Reiatsu desconhecido espreitando nas sombras, observando-os. Só pela assinatura, ele percebeu que se tratava de um Shinigami com poder espiritual de terceira classe, nada de extraordinário. Como não havia intenção de matar, ele não havia pensado muito no assunto. Agora, depois de limpar sua mente com Bans, Senran e suas irmãs, fragmentos de memórias de sua vida passada ressurgiram, e ele finalmente se lembrou da identidade do intruso. Mais de 100 anos atrás, a Sociedade das Almas enviou uma força expedicionária ao Eco-Mundo. Entre eles estava Shido, um amigo próximo de Kenpachi Kuroyashiki. Na linha do tempo original, a presença desse homem era tão mínima que Masatsuki Aozaki se esqueceu completamente dele quando chegou ao Eco-Mundo. Aquele cara. Não tem nada que vale a pena prestar atenção. Após refletir brevemente, Masatsuki Aozaki descartou o pensamento. Embora Shido tenha sido capaz de matar a Dijusha sem liberar sua Zanpakuth, esse nível de força era totalmente insignificante para ele agora. E além disso, o cara era apenas um homem qualquer. Instantaneamente, Masatsuki Aozaki perdeu todo o interesse. Dormitório feminino Arrancar. A atmosfera estava estranhamente tensa. Um grupo de garotas se reuniu no quarto de Ribel. Mas Atsuki-sama é forte demais. Ele nem precisou lutar pessoalmente para derrotar a Ribel-sama. Será que um dia ele vai governar o Eco-Mundo? A Paxi estava praticamente pulando de excitação. Eu sempre odiei aquele velho desgraçado. Mandando gente atrás da gente, que bando de idiotas. Se Masatsuki-sama decidir governar o Eco-Mundo, é claro que o ajudaremos, disse a Ribel calmamente enquanto Loli e Menoli cuidavam de seus ferimentos. Mas contra esses dois lá em cima, ainda é muito cedo para ele. Sem a regeneração de alta velocidade, o único método de recuperação rápida de um Arrancar era através da ressurreição. Caso contrário, eles tinham que recorrer a tratamentos externos. Eu nunca lutei com eles antes, e durante a caçada de Las Noches por nós, eles nunca agiram pessoalmente. Mas eu senti a Reiatsu deles. É como um abismo. Nem eu estou nem perto do nível deles. Sem mencionar que Baraga é o menos nascido em tempos primordiais, do próprio caos do céu e da terra. Ele governa o Eco-Mundo há quase 1 milhão de anos. É difícil imaginar o quão poderoso ele realmente é. Ao ouvir as palavras de Ribel, os Arrancars não conseguiram deixar de relembrar a história do Eco-Mundo que Masatsuki Aozaki lhes contará em forma de contos. Uma sensação de admiração tomou conta de seus corações. Milhões de anos se passaram, e incontáveis Vasto-Lords nasceram, mas somente este antigo rei permaneceu inabalável. E Masatsuki Aozaki mencionou antes, quase 2000 anos atrás, outro antigo Menos invadiu a Sociedade das Almas. Ele não apenas derrotou seu então jovem mestre, o atual capitão-comandante do Gotei 13, Genrizai Shigekuni Yamamoto, mas também invadiu o Palácio do Rei das Almas. Embora ele tenha sido finalmente selado pelos guardas do Rei das Almas e transformado em um Zanpakuth, o simples fato de ele ter conseguido invadir o domínio do Rei das Almas era algo que eles nem ousariam sonhar. E mais de 100 anos atrás, um dos subordinados Vasto-Lord de Baragan se juntou a uma invasão da Sociedade das Almas, apenas para ser morto por um Shinigami. É verdade. Pensar em governar o Eco-Mundo agora é muito cedo, disse Sung-san, pensativo. Mas com o talento de Masatsuki-sama, superar Baraga é apenas uma questão de tempo. Ela não tinha dúvida sobre o potencial de Masatsuki Aozaki. Mais cedo, ao assistir à batalha, ela se entusiasmou com o imenso poder dele. Mas, depois de se acalmar e refletir sobre o assunto, uma percepção aterrorizante a atingiu. Até onde ela sabia, Masatsuki-sama não tinha nem 50 anos. Aquela idade, no mundo de Reishi, era praticamente a infância. E no entanto, ele já possuía uma força muito superior à média dos Vasto-Lord. Seu crescimento futuro estava fadado a atingir um nível inimaginável. Sem pensar, ela olhou para o quarto de Masatsuki Aozaki. A decisão dela naquele momento tinha sido a certa. Por que os quatro se uniram em primeiro lugar? Porque acreditavam nos ideais de Ribel-sama. Porque queriam a estabilidade, uma vida livre da ameaça constante de outros Oulaus. E o que poderia ser melhor do que estar ao lado de alguém tão forte quanto ele? A Ribel-sama, os Shinigami realmente têm muito a nos ensinar, não é mesmo?
Sung-san perguntou suavemente, com as mangas compridas escondendo seu rosto. Você tem razão. Técnicas como Zanjutsu e Kid, juntamente com métodos para refinar a Heiatsu, podem nos fortalecer. A Ribel assentiu com uma expressão séria como se quisesse dar o exemplo. Antes de me tornar um arrancar, Masatsuki-sama me ensinou Zanjutsu, e eu aprendi muito com isso. Tá? Isso é maravilhoso. Sung-san respondeu, com a voz carregada de significado oculto. Ao ouvir o tom estranho em sua voz, a Ribel inclinou a cabeça levemente, confusa. Espere, vocês todos não querem aprender também? Claro que sim, disse Sung-san suavemente. Mas, parece que o Masatsuki-sama te prefere mais. E, a Ribel-sama, você também gosta do Masatsuki-sama, não é? Eu não. Como um coelho cujo rabo foi pisado, a Ribel se encolheu subitamente nervosa e tensa. Ao ver a reação dela, as outras garotas sorriram maliciosamente. Apenas Mila Rose piscou confusa antes de murmurar. Mas eu sinto que Masatsuki-sama gosta de todos nós. A Paxi concordou com a cabeça. Às vezes, aqueles que pensam demais nas coisas não percebem a verdade óbvia. Mas o resto do grupo, entretido demais provocando a rainha do eco-mundo, ignorou completamente os pensamentos dos dois idiotas certificados. Capítulo 197. Sociedade das Almas, uma misteriosa base subterrânea em Seireitei. Inúmeras telas de vigilância estavam dispostas ordenadamente, formando um denso mar de monitores brilhantes. Diante deles estava um homem vestido com um auri branco, com o olhar fixo nas imagens à sua frente. Aizen-sama, esse é o chamado grande avanço no seu experimento? Com um leve farfalhar, um homem usando uma braçadeira de camélia se aproximou silenciosamente por trás. Apesar de se dirigir a Aizen com honrarias, seu tom carecia do menor sinal de respeito. Entretanto, no momento em que seus olhos pousaram na tela, sua expressão mudou para choque. O monitor exibia uma figura vestida com uma armadura de batalha preta, usando uma máscara com chifres e cabelos longos caindo descontroladamente sobre os ombros. Sua forma era humanoide, mas um enorme buraco oco surgia em seu peito, ameaçadoramente preenchido por uma massa branca desconhecida. Um menos artificial. Eles realmente conseguiram. O homem com a braçadeira murmurou, incrédulo. Aizen, imperturbável diante do espanto do subordinado, apenas ajustou os óculos com um sorriso fraco e enigmático. Para ser sincero, nem eu esperava que Hollow White fosse concluído tão rápido. Graças à ajuda de uma certa pessoa, o progresso do experimento foi bastante acelerado. Como se estivesse se lembrando daquela pessoa, seu sorriso se tornou mais genuíno, carregando uma rara sensação de diversão. É um Hollow modificado, criado usando a alma de um Shinigami como base. No meu design, ele possui a capacidade de infectar e transferir, induzindo a holovicação simplesmente por infligir dano. Em termos de Heiatsu, ele de fato atingiu o nível de um vasto lorde, mas suas reais capacidades de combate ainda não foram testadas. O olhar de Aizen cintilou quando ele se virou ligeiramente. Koga-kun, eu me pergunto, você estaria interessado em me ajudar a avaliar sua força? Você quer que eu seja seu sujeito de teste? Koga-kushiki zombou balançando a cabeça em desdém. Você espera que eu desperdice meu poder com algo assim? Desculpe, mas não estou interessado em brincar com um protótipo mal feito. Para alguém como eu, que já domina o Bankai, este nível de Heiatsu não é páreo para mim. E se eu acidentalmente destruir seu precioso experimento? Ele deu um sorriso irônico e depois deu de ombros casualmente. Por que você não encontra outra pessoa? Sen deve servir. Ele não está no nível de tenente agora? A força de Sen ainda é insuficiente para lidar com um vasto lorde, respondeu Aizen categoricamente. Durante anos, nossos experimentos de holovicação estiveram quase paralisados devido à vigilância do Gotei 13. Mas agora, neste momento crítico, a pesquisa precisa continuar. Koga-kushiki abriu as mãos em um falso pedido de desculpas. Ainda não estou interessado. E definitivamente não preciso de uma holovicação pela metade. Mas então, como se tivesse sido atingido por um pensamento, um sorriso lento surgiu em seu rosto. Dito isso, talvez eu tenha uma ideia melhor. Heiatsu deste nível. É o Masatsuki-sama? Ele parece ainda mais forte do que antes. Suor frio escorria da testa dos arrancars da classe Adjushas, cujos corpos tremiam sob a pressão avassaladora. Dentro do quarto, Bans, Senran e suas irmãs desapareceram gradualmente, desaparecendo no ar. Mas Atsuki Aozaki permaneceu imóvel, deitado na cama, antes de abrir lentamente os olhos. Sua Heiatsu havia se destacado mais uma vez, graças a uma quantidade desconhecida de exercícios intensos durante a noite. Poder espiritual de primeira classe. O canto da boca de Masatsuki Aozaki se ergueu em um sorriso irônico, seus olhos brilhando de excitação. Poder espiritual de primeira classe, o ápice da Heiatsu. Ainda não era o ápice absoluto de um Shinigami, mas era o passo mais próximo de alcançá-lo. Nesse nível, se ele conseguisse continuar aprimorando sua Heiatsu, o ápice do reino Shinigami estaria ao seu alcance. Mas Atsuki Aozaki só conseguiu tocar esse limite brevemente ao usar o Bankai. Entre os Gotei 13, apenas o capitão comandante Yamamoto, Aizensuke e o Noana Hetsu conseguiram naturalmente alcançar a Heiatsu de primeira classe sem sequer liberar sua Zanpakuti. Até mesmo seu veterano Kiraku Shunsui, o Kitaki Jishiri e o velho Kushiki Jinrei mal alcançaram esse nível depois de ativar seus Shikai. Mas comparados a Yamamoto e Aizen, eles eram mundos à parte. Esses dois eram Shinigami no auge. Sua Heiatsu básica já rivalizava com o Shinigami de primeira classe normal em Shikai ou Bankai. Para eles, liberar sua Zanpakuti não era uma questão de aumentar a Heiatsu. Era apenas uma expansão de suas habilidades. Mas honestamente, a diferença entre mim e o auge de um Shinigami não parece mais tão grande. Mas Atsuki Aozaki coçou o queixo pensativo.
Shikai e Bankai consomem Reiatsu em ritmo acelerado. Mas com o apoio do Gyoku, posso liberar totalmente minha Zanpakuti por longos períodos sem me preocupar com o esgotamento. Assim que esse pensamento passou pela sua cabeça, Masatsuki Ozaki pulou da cama, com o rosto cheio de uma excitação inegável. Tomado pela emoção, ele agarrou Banzi Senran em sua forma Zanpakuti e os beijou, sem se importar se suas lâminas afiadas poderiam cortá-lo. Então, isso significa que já sou invencível? Seus olhos se arregalaram e sua voz tremeu de alegria. Antigamente ele era fraco demais, forçado a agir com cautela, constantemente se preocupando com quem evitar e quem não provocar. Os grandes nomes, aqueles que estavam no topo, eram intocáveis para ele. Mas agora ele mesmo estava no topo. Aizen? Yamamoto? Pode vir. Que venham e vejam por si mesmos o quão afiada sua lâmina se tornou. Como uma criança feliz, Masatsuki Ozaki rolou pela cama, tomado por pura alegria. Pela primeira vez, ele sentiu uma sensação de liberdade incomparável, como um pássaro voando pelo céu infinito, como um peixe saltando livremente no oceano sem limites. Isto foi a verdadeira libertação. Velho Yamamoto, você sempre me desprezou, impondo seu status e poder sobre mim, atormentando-me a todo momento. Mas agora, a situação mudou. Masatsuki Ozaki cerrou os punhos, seus olhos ardendo de raiva e desafio. A imagem do rosto arrogante e condescendente de Yamamoto surgia em sua mente repetidamente. Naquele momento, ele não queria nada mais do que correr de volta e espancar aquele velho até deixá-lo inconsciente, para finalmente colocá-lo em seu lugar. No momento em que Masatsuki Ozaki estava fantasiando sobre dar um soco em Yamamoto e chutar Aizen, sua porta rangeu ao abrir levemente. Parada do lado de fora, a Ribel hesitou na soleira, claramente incerta. Ela ficou ali por um bom tempo antes de finalmente entrar no quarto. No momento em que Masatsuki Ozaki a viu, ele imediatamente abandonou seu comportamento arrogante e presunçoso, transformando-se em um cavalheiro gentil e refinado em um instante. Pigarreando, ele suavizou a voz, falando com uma graça inesperada. A Ribel? Que surpresa! Já é tarde. Você não deveria estar descansando? O que te traz aqui? A Ribel hesitou por um momento antes de falar suavemente. Na verdade, são Loli e Menoli. Sua Reiatsu é muito forte. Elas não aguentaram a pressão e desmaiaram. Capítulo 198. Tarde da noite, Seireitei, Primeira Divisão. Nobres trajados em trajes antigos chegaram aos quartéis da divisão. O capitão comandante do Gotei 13, Yamamoto, estava sentado em seu escritório, com as mãos apoiadas na bengala e o olhar fixo à frente. Atrás dele, pendia um retrato do monstro que incendiou o mundo. O silêncio se prolongou por um longo tempo, com quase todos mantendo a cabeça baixa. Então, ilustres membros da família Yumi, faz um século desde que nos encontramos pela última vez. O que os traz aqui? Perguntou Yamamoto calmamente. Aconteceu alguma coisa no inferno? A atmosfera era opressivamente pesada. O inferno existia independentemente dos três reinos, a sociedade das almas, o eco-mundo e o mundo dos vivos. Ele coexistia com o mundo caótico mesmo antes da divisão do céu e da terra. No início da existência, todas as almas residiam no mesmo mundo caótico, tanto as almas comuns, conhecidas como Plus, quanto aquelas consumidas pelo desejo, que caíram na corrupção e se tornaram Olols. Então, um dia, Olols começaram a devorar outras almas, desorganizando o equilíbrio do mundo. Se não fossem controladas, todas as almas seriam eventualmente consumidas, fundindo-se em um único e colossal menos, e o mundo entraria em um estado de estagnação, nem vivo nem morto, nem avançando nem recuando. Assim, nasceu o Rei das Almas, um ser divino de onisciência e onipotência. Com seu poder, ele aniquilou os Olols e restaurou o equilíbrio. Para garantir a progressão contínua do mundo, ele o dividiu em três reinos, a Sociedade das Almas, o Eco-mundo e o Mundo dos Vivos. Nesse mundo estruturado, o mundo dos vivos servia como lar das almas, compostas por Kishi e Reishi. Kishi era a fonte de Reishi, Reishi emergiu de Kishi, mas permaneceu distinto dele. Quando os humanos formados por Kishi morriam, transitavam para o estado de Reishi, tornando-se Konpaku. Almas comuns, conhecidas como Plus, eram enviadas para a Sociedade das Almas, enquanto aquelas que caíam em corrupção tornavam-se Olols. Almas na Sociedade das Almas, após a morte, reencarnavam no mundo dos vivos. Almas humanas no mundo dos vivos nasciam naturalmente ou reencarnavam da Sociedade das Almas. Olols, quando purificados pela Zanpakuti de um Shinigami, tinham suas almas julgadas. Dependendo de seus pecados em vida, eles seriam enviados para a Sociedade das Almas ou lançados no inferno. Independentemente de uma alma ser Plus ou Hollow após a morte, o corpo espiritual que a abrigava se decompunha em Reishi ou areia branca, retornando ao ciclo natural do mundo Reishi. No entanto, se o corpo espiritual de uma alma fosse excepcionalmente poderoso, ele não se decomporia naturalmente após a morte, impossibilitando o retorno ao ciclo Reishi. Essas anomalias, almas incapazes de serem reintegradas, tinham apenas um destino, o inferno. O inferno era o elo mais singular desse ciclo, absorvendo continuamente almas dos três reinos de acordo com suas próprias leis, além do controle de qualquer ser. Talvez a guerra de um século tenha resultado na entrada de muitos Reiatsu de nível de capitão no inferno, comentou um ancião da família Yumi. No início, nada parecia errado, mas recentemente, durante nossas observações do inferno, notamos que sua vontade se tornou mais ativa. Os outros membros da família Yumi assentiram solenemente. O que você pretende fazer?
Yamamoto perguntou, franzindo as sobrancelhas. Ele estava bem ciente da gravidade da situação. Ao longo da história, inúmeros seres poderosos foram lançados no inferno. Se algo desse errado lá, as consequências seriam terríveis. O menor passo em falso pode lançar os 3 reinos no caos, ou pior, levar à destruição do próprio mundo. Não precisamos nos preocupar com isso por enquanto. Enquanto a Reiatsu dos 3 mundos mantiver o portão do inferno suprimido, a vontade do inferno não poderá quebrar as regras e interferir nos 3 mundos. Os olhos negros do velho permaneceram inexpressivos. Em relação ao seu discípulo, aquele chamado Masatsuki Aozaki, eu gostaria de conhecê-lo. Conhecê-lo? Ele fez algo errado de novo? Yamamoto levantou-se do assento, apoiando-se em sua bengala. Ele não soltou sua Reiatsu, mas uma pressão avassaladora, como uma montanha imponente, parecia pesar sobre todos na sala. Eu agradeceria se você pudesse me contar o que aconteceu. Se ele fez algo inapropriado, eu, como seu mestre, garantirei que ele seja devidamente disciplinado. Na Sociedade das Almas, todos os assuntos relacionados ao inferno eram estritamente proibidos, exceto para uma família. A família atualmente sentada diante de Yamamoto. Aquela que nunca se envolveu nas lutas internas de Sereitei. Uma das 5 grandes casas nobres encarregada de supervisionar o inferno, o clã Yumi. O Sereitei já não teve problemas demais com aquele pirralho? Agora ele está causando problemas no inferno também? Não, capitão comandante, você entendeu errado. O tom do velho era calmo como água parada. Só tenho algumas perguntas para ele sobre o último ritual de Cons. Não é nada sério. Os outros membros da família Yumi trocaram olhares divertidos. Eles já conheciam o capitão comandante, mas era a primeira vez que o viam tão perturbado. Era evidente que aquela criança significava muito para ele. Yamamoto, porém, não sorriu. Em vez disso, sentou-se lentamente aliviado. O clã Yumi era uma das 5 casas nobres, responsável por assuntos relacionados ao inferno na Sociedade das Almas. Qualquer conflito com eles seria difícil de resolver. Afinal, o papel deles era vital. Dizia respeito à segurança do próprio mundo. Eles acabaram de ser nocauteados pela Reiatsu. Eu já suprimi a minha, então eles devem acordar logo. Masatsuki Aozaki explicou a Ribel enquanto colocava Loli e Menoli na cama. Esses 2 são muito fracos. Se tivessem alcançado o 4º nível de poder espiritual como Sung-san e os outros, não teriam desmaiado tão facilmente. Vou treiná-los no futuro. Eles ainda têm espaço para crescer. Agora que somos a Rancor, não precisamos mais devorar nossa própria espécie para aumentar nossa Reiatsu. Com o método de treinamento que você nos ensinou, temos uma chance real de chegar ao 4º nível, disse a Ribel. Não se culpe. A culpa foi minha, fui descuidado e esqueci de suprimir minha Reiatsu. A Ribel olhou para ele sem expressão. Masatsuki Aozaki hesitou antes de perguntar. O que foi? Por que você está me olhando desse jeito? Bans pregou uma peça na minha cara? A Ribel saiu do seu transe, soltou uma risadinha suave e balançou a cabeça levemente. Com uma voz carregada de alívio silencioso, ela disse. Não é nada. Acabei de perceber que você continua o mesmo de sempre. O que há de tão estranho nisso? Eu sempre fui eu. O silêncio tomou conta do quarto. Uma brisa suave soprava, rodopiando pela caverna subterrânea. Masatsuki Aozaki, que estava sentado ao lado da cama, levantou-se e caminhou lentamente para fora, com a Ribel seguindo atrás. Além da porta, as árvores de quartzo brilhavam suavemente na penumbra, projetando sombras profundas e serenas. O vento frio da noite soprava com um leve sussurro. Que lugar lindo! Mas logo ele teria que ir embora. Cuide-se, disse Masatsuki Aozaki, com a voz estranhamente gentil enquanto virava a cabeça. Vamos ficar aqui. Não vamos a lugar nenhum. Há dispositivos que bloqueiam a detecção de Reiatsu, então não há perigo, disse a Ribel calmamente. As despedidas eram inevitáveis, mas as melhores palavras a serem ditas eram sempre de conforto. Se algo acontecer, me avise imediatamente. Não importa onde você esteja, estarei aí num piscar de olhos. Masatsuki Aozaki deu uma piscadela brincalhona. Não lhe causaremos problemas. Esperaremos aqui pacientemente até que você retorne para nós, suspirou a Ribel suavemente. Você suspirou? Perguntou Masatsuki Aozaki. Eu estava apenas ajustando minha respiração. Você não quer que eu vá? Ele disse de repente. A Ribel congelou por um momento, depois assentiu levemente. Capítulo 199. Por que você está agindo como se fossemos nos separar para sempre? Já estive na Sociedade das Almas antes, só que desta vez vou ficar um pouco mais. Masatsuki Aozaki se inclinou lentamente em direção à Ribel, colocando uma mão gentil no topo de sua cabeça e bagunçando suavemente seus cabelos com um toque de carinho. Se sentir minha falta, pode usar Kid ou um Jigokushi para me enviar uma mensagem. Não importa quando ou onde, se você me chamar, estarei lá. A Ribel abaixou a cabeça, enterrando o rosto na gola alta da roupa. Ficou ali imóvel como uma estátua. Eu não sou uma criança. Comparadas a mim, Loli e Menoli precisam de mais conforto. Nunca vi nenhum de vocês quando criança. Até Loli e Menoli, claro, elas parecem pequenas e fofas, mas em termos de idade, na verdade, são várias vezes mais velhas do que eu. Masatsuki Aozaki encarou os olhos esmeraldas cintilantes de Ribel, observando-a desviar o olhar. Ele deu de ombros impotente. Na verdade, deveriam ser eles me confortando, considerando que são os mais velhos. Quer que eu os acorde? Eles já deveriam ter se recuperado, disse a Ribel suavemente. Como a Rancor da classe é de Juxas, eles não deveriam ser tão frágeis. Masatsuki Aozaki suspirou. Às vezes eu realmente quero abrir sua cabeça e ver o que está acontecendo aí dentro. Para a maioria, essa mulher era uma líder perspicaz, inteligente e imponente, uma rainha serena que conquistara o respeito de inúmeros Rancor. Se não fosse, não teria sido capaz de manter sua posição como pilar central de força. Mas em certos momentos como esse, ela revelou um lado surpreendentemente inocente, quase ingênuo.
Ela estava carente de afeto? Ou as emoções realmente diminuíam a inteligência? O contraste era quase exagerado. Era cativante. O suficiente para deixar qualquer um tonto. Espera aí, será que isso é algum tipo de tentativa de assassinato adorável? Será que ela estava tentando enfeitiçá-lo até a morte para poder tomar posse do Gyoko convenientemente? Então, quer ver com os próprios olhos? Se eu conseguir ativar minha ressurreição a tempo, talvez eu não morra. A Ribel franziu as sobrancelhas levemente e respondeu em voz baixa. Esqueça. Talvez ela seja mesmo uma mulher irremediavelmente sincera. Mas Atsuki Aozaki rapidamente acenou com as mãos em sinal de recusa, parecendo um pouco em pânico. Não diga essas coisas tão casualmente. Além disso, você sempre odiou sacrifício sem sentido. Como pode falar sobre morrer tão facilmente? Minha vida já lhe pertence, mas Atsuki-sama, devo-lhe por me salvar, e jamais poderei pagar essa dívida. Contanto que seja por você, mesmo que eu tenha que dar a minha vida, não seria um sacrifício sem sentido. A voz de Arribel era inabalável, seu olhar resoluto. Tudo bem, eu entendo. Mas você ainda precisa valorizar sua própria vida, disse Masatsuki Aozaki suavemente, com a voz calma e gentil. Arribel ouviu em silêncio, uma emoção complexa agitando-se dentro dela. Mas já que você diz que sua vida me pertence, então estou ordenando que você a valorize. De agora em diante, você não tem mais o direito de jogá-la fora. O olhar de Masatsuki era afiado e firme enquanto ele a encarava diretamente. Arribel sentiu um calor repentino subir-lhe ao peito, como se estivesse engolindo uma bebida forte no auge do inverno, queimando-lhe a garganta e aquecendo-a de dentro para fora. A sensação espalhou-se por seu corpo, nublando seus pensamentos, fazendo-a esquecer tudo, exceto a necessidade avassaladora de expressar o que lhe ia no coração. Entendo. Minha vida pertence somente a você, Masatsuki-sama. Ela não é mais minha para eu fazer o que quiser com ela. Não importa onde eu esteja, eu viverei e te seguirei até a eternidade. Eternidade. No momento em que as palavras saíram de seus lábios, o arrependimento a atingiu como uma onda quebrando. Por que ela deixou escapar aquilo? Mas Atsuki-sama era uma Shinigami, alguém destinada a se destacar de todos. E ela era apenas uma Hankar, uma Hollow que havia se erguido das profundezas como uma fera. Dizer que ela o seguiria pela eternidade. Que ridículo. Então está resolvido, disse Masatsuki Aozaki, acelerando a voz ao agarrá-la pelos ombros. Ao meu lado, até a eternidade. A Ribel olhou para ele e então abaixou a cabeça. Não vou voltar atrás na minha palavra. Bem, claro que não. Até seus inimigos o reconhecem como um nobre cavaleiro, disse Masatsuki Aozaki. Cada palavra que você disse, cada promessa que você fez, eu levei tudo a sério. Então, mesmo que você quisesse voltar atrás agora, eu não permitiria. A Ribel soltou um suspiro silencioso. Às vezes eu não te entendo de jeito nenhum. Seus pensamentos, como devo dizer, são difíceis de entender. Se eu não estiver ao seu lado, para onde mais eu iria? Ela fez uma pausa e perguntou. A propósito, por que você me fez sua companheira? Você já é tão forte, por que manter alguém tão inútil quanto eu por perto? Porque eu preciso de você. Por quê? Eu realmente quero saber. Mas Atsuki Aozaki deu de ombros. Porque estou sozinho. Sozinho? Alguém tão forte quanto você se sente solitário? A Ribel achou difícil de acreditar. No Eco Mundo, os poderosos nunca faltavam seguidores. Ela não tinha certeza de como as coisas funcionavam na sociedade das almas, mas indivíduos fortes eram respeitados onde quer que estivessem, não é mesmo? Não estou brincando, disse Masatsuki Aozaki. E não me importo se você achar isso ridículo. Quando cheguei a este mundo, muitas vezes me senti sozinho. Não sei se você consegue entender, mas sempre me senti como se não pertencesse àquele lugar. Às vezes, eu tinha até medo deste mundo. Ele exalou levemente. Mas agora é diferente. Mais e mais pessoas como você se reuniram ao meu redor e aos poucos, não me sinto mais tão assustado. O mundo não parece tão assustador quanto costumava ser. Com medo, murmurou a Ribel. Ela pensou em sua existência de quase 1000 anos e assentiu levemente. Acho que entendo. Às vezes, o medo vem de estar muito alto. O que? Mas Atsuki Aozaki perguntou. A Ribel coçou a cabeça levemente. Quando me tornei um Lorde Vasto, antes de conhecer Sung-san e os outros, todos os adjuxas, todos os menos inteligentes que me viam reagiam com medo. Naquela época eu frequentemente me sentia como se fosse algo separado deles. Mas depois percebi que não era porque nossas vidas eram diferentes, mas sim por causa de nossas posições. Ela levantou o olhar um pouco. Você pode ser igual. Seu talento é extraordinário. Comparado aos outros, sua posição é simplesmente alta demais. Você já entrou em um mundo diferente do deles há muito tempo. Mas Atsuki Aozaki piscou e depois riu. Não é que nossas vidas sejam diferentes, mas sim nossas posições, hein? Que maneira profunda de encarar as coisas. Você vê as coisas com muito mais clareza do que eu. Ele inclinou a cabeça para trás, olhando para o céu. Um rosto familiar surgiu em sua mente e ele murmurou. Isso me parece familiar. Eu não disse algo parecido sobre alguém antes? Então, com um aceno exagerado, ele disse seriamente. Parabéns, minha rainha. Você é uma filósofa agora. Você está fazendo isso de novo, disse a Ribel em um tom calmo. Por baixo da máscara, sua pele ficou levemente vermelha, embora ninguém tenha notado. Capítulo 200. A Ribel cruzou os braços e encostou-se na parede fria e escura da caverna. Nas profundezas do Eco Mundo, a floresta de Menos era tão vasta e sombria que nem a lua estava à vista. No entanto, naqueles seus olhos verde esmeralda, tudo permanecia cristalino. A enorme caverna havia se transformado em um labirinto intrincado, com passagens que se estendiam em todas as direções. Uma brisa suave soprava de fora, levando consigo o ar frio e viciado de dentro, deixando para trás um frio refrescante.
A Hibel estava começando a se arrepender de ter saído para conversar com Masatsuki Aozaki. Ela geralmente era mais quieta entre os colegas, mas hoje ela tinha falado demais na frente dele, palavras que não pareciam ser suas. Mesmo assim, ela tivera sorte. Cada vez que dizia algo que não deveria, recebia a resposta que queria. Isso fazia seu coração palpitar de uma forma que ela não estava acostumada. Por toda a lógica, aquela conversa já deveria ter terminado. E ainda assim, enquanto ela olhava nos olhos brilhantes e firmes de Masatsuki Aozaki, uma sensação estranha surgiu dentro dela. Algo não dito, persistindo nas profundezas do seu coração. Seu último resquício de racionalidade lhe dizia que já era o suficiente. Ela deveria deixar por isso mesmo por enquanto. Sua mente vagou para a imagem dele parado diante dela, protegendo-a. Aquilo fora o mais perto que ela chegará da morte. Como se ele estivesse destinado a estar ali. Morte, um assunto tão pesado. Mas Atsuki Aozaki permaneceu ao seu lado. Sua presença irradiando calor quase fez seu coração parar. Você está muito perto. Não pode me dar um momento para respirar? Ela não sabia como responder. A Hibel respirou lenta e profundamente algumas vezes, se recompondo enquanto seu batimento cardíaco gradualmente voltava ao normal. Você não mudou nada, a Hibel disse Masatsuki Aozaki de repente, com a voz carregada de provocação. Você sempre foi tão fofa. Se eu tivesse vindo para o Eco Mundo antes, eu poderia ter te conhecido antes. O comentário brincalhão dele não aliviou a tensão. Em vez disso, só fez o coração dela bater mais rápido. Você sabe como eu era? Murmurou a Hibel. Não respondeu Masatsuki Aozaki. Mas você gostaria de me contar, a Hibel? A voz dele era gentil, tão gentil que a fez querer abaixar a cabeça e simplesmente concordar. O peito de Hibel subia e descia bruscamente antes que ela finalmente se acalmasse, reunindo coragem para falar. Sinceramente, eu tinha medo da morte. Com medo da morte? Pensou Masatsuki Aozaki momentaneamente atordoado. Era difícil imaginar que a rainha que um dia se sacrificou por seus companheiros, que enfrentou sozinha as forças de Las Noches, pudesse temer a morte. Até mesmo seus inimigos reconheceram sua disposição de se sacrificar. Não gosto da sensação da vida se esvaindo, murmurou a Hibel. Mas quando eu era uma de Juxas, houve momentos em que não consegui reprimir meus instintos. Quando matei minha própria espécie por poder. Foi somente quando me tornei um vasto lorde, livre da necessidade de devorar os outros, que finalmente me livrei dessa fome primitiva. Isso era para ganhar forças para proteger seus companheiros. Você não tinha escolha, disse Masatsuki Aozaki balançando a cabeça. Eu conheço você, a Hibel. Para sermos honestos, Olol são muito mais extremos e puros por natureza do que Shinigami. Mas você não é alguém que mataria simplesmente por poder. Não agora e certamente não naquela época. Isso também foi um sacrifício. Suportar aquela dor para proteger os outros, sem dúvida, foi a sua própria forma de sacrifício. Você não precisa se culpar. E definitivamente não deveria se sentir envergonhado. Não há nada de vergonhoso nisso. A Hibel o encarou, o homem que parecia ainda mais apaixonado por aquilo do que ela. Então, de repente, ela sorriu. Mas Atsuki-sama, o que? Por favor, viva. Isso nem precisa dizer. Eu valorizo muito a minha vida. Não quero ver a vida de outro companheiro desaparecer diante dos meus olhos. Você não vai, disse Masatsuki Aozaki suavemente. Não deixarei nada escapar do meu alcance. Sou um homem ganancioso, recuso-me a deixar que qualquer coisa que me pertença seja tirada de mim. Seus olhos dourados fixaram-se nos de Hibel. A Hibel olhou para ele, algo brilhando em suas íris esmeralda, reconhecimento, uma sensação de parentesco, ou talvez algo mais próximo de admiração. Mas Atsuki Aozaki não sabia dizer. Meia hora depois. Ukiyoha, você está livre agora? Perguntou Masatsuki Aozaki, pegando um livro da estante e folheando distraidamente. Naquele momento, Ukiyoha estava sentado em um arquivo improvisado, completamente absorto na montanha de documentos à sua frente. A caverna estava escura e sombria, envolta em uma camada de cinza. Os livros recém-arrumados, intocados por apenas 3 dias, já estavam cobertos por uma fina camada de poeira. Ukiyoha levantou a mão e pegou um volume grosso da prateleira. Estudar no meio da noite? Você é um grande estudioso, provocou Masatsuki Aozaki, sua voz soando atrás dele. Ukiyoha virou a cabeça e seu olhar pousou em um rosto que, em comparação, fazia o seu parecer sem graça. Mas Atsuki-sama, logicamente falando, você não deveria estar descansando em seus aposentos a esta hora? Ukiyoha ficou levemente surpreso com sua presença. Mas Atsuki Aozaki distraidamente passou a mão pelos longos cabelos negros, com um leve sorriso no canto dos lábios. Ficar confinado no meu quarto o tempo todo é chato, então pensei em dar uma volta. Ele fez uma pausa antes de soltar um suspiro exagerado. Deixe-me adivinhar. Você está procurando o significado do coração de novo? Ukiyoha ficou em silêncio por um longo momento antes de se virar novamente, finalmente respondendo com uma voz calma, porém sincera. Você está certo. E ainda assim, ainda não consigo encontrar uma resposta. Mas Atsuki Aozaki riu levemente, como se esperasse essa resposta. A resposta é simples. Coração não é algo que você encontra em livros. Talvez você devesse tentar interagir mais com aqueles que possuem um, como seus companheiros, ou até mesmo humanos do mundo dos vivos. A expressão de Ukiyoha vacilou levemente ao ouvir a palavra. Companheiros. Ele repetiu com confusão brilhando em seu olhar. Mas Atsuki Aozaki assentiu. Isso mesmo, companheiros. Somente através da conexão e da interação com os outros o coração pode revelar seu verdadeiro significado. E você já tem um, Ukiyoha. Só não percebeu ainda. Ukiyoha franziu a testa pensativo. Alguém tão vazio quanto eu, poderia realmente ter um coração?
Mas Atsuki Aozaki soltou um pequeno suspiro, levantando as mãos em um gesto de impotência. Isso é algo que você terá que descobrir por si mesmo. Outros podem lhe oferecer orientação, mas no final, só você pode encontrar a resposta. O Kyoha já tinha um coração, não havia dúvida sobre isso. Caso contrário, por que ele demonstraria preocupação por seus companheiros, mesmo nas menores coisas? Acontece que essas ações eram naturais para ele, tanto que ele nem tinha percebido ainda. Mas uma vez que ele realmente entendeu o vazio e o significado do coração, esse seria o momento em que ele desbloquearia sua segunda ressurreição. Embora o Kyoha fosse um vasto lorde, sua força ainda era um tanto deficiente. Já que ele havia escolhido segui-lo, não havia mal nenhum em ajudá-lo a ficar ainda mais forte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.